renovação. A ideia é essa, né? O que aconteceu como resultado da queda e o que Deus quer fazer no nosso coração para nos renovar de novo, ok? Para começar o estudo, eu quero convidá-lo a abrir, então, a sua Bíblia no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia. Eu acho interessante que quando você compra um livro, né, eu gosto de ler, e aí você compra um livro, você vai logo no prefácio, no início ali, para ver o que está falando o livro, né? Depois você dá uma olhadinha na conclusão ali na capa, para ver o se chegou ao ponto que você gostaria, aí você olha o índice, né? Bom, quando você vai à Bíblia também, e você dá uma olhadinha no comecinho dela, no seu primeiro versinho ali, olha, capítulo 1 de Gênesis, verso 1, você já encontra algumas informações importantes que vão nos acompanhar ao longo de todo o livro, né, da Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja, a primeira informação de quem tem um contato com a Bíblia, o livro sagrado, primeira informação, diz assim, olha, lá no começo Deus criou os céus e a terra, né? Veja, então, primeiro verso já me diz que Deus é criador. E o que Ele fez? Os céus e a terra. Ao longo da Bíblia, você vai encontrar esse mesmo conceito de um Deus criador dos céus e da terra. Querem ver um exemplo? Salmo 24. É um texto bastante conhecido, mas quero convidá-los a abrir a Bíblia aí comigo. O Salmo 24, verso 1 e 2. Olha aí, Salmo 24, verso 1 e 2. O salmista diz assim, olha, ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares, e sobre as correntes as estabeleceu. Então, mais uma vez, o conceito aparece aqui de novo, de um Deus criador, né, do céu e da terra, só que agora o salmista acrescenta algo mais, ele diz assim, a ele pertence tudo isso, falando de Deus, né? Ao Senhor pertence a terra, ao Senhor pertence todos os que nele habitam. Olha que coisa tremenda, quer dizer que os céus e a terra são de Deus, e o ser humano, eu e você, somos dele também, né? E se sabe qual foi a decisão que Deus tomou, sendo criador e dono dos céus e da terra, sendo dono de tudo? Que decisão Ele tomou ao criar nossos primeiros pais? Né? Ele toma uma decisão, sendo proprietário de tudo, porque Ele é criador, Ele toma uma decisão lá em Gênesis capítulo 1, versos 29 e 30. Nós vamos ler esses versinhos para nos ajudar a entender a base da nossa conversa de hoje. Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30. Veja o que Deus, sendo o criador de todas as coisas, né, possuindo tudo, que decisão Ele toma ao criar o ser humano, o primeiro homem e a primeira mulher. Diz assim, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Você prestou atenção aqui numa palavrinha que repetiu várias vezes? Todas, né? Deus era dono de tudo, mas Ele resolveu, Ele decidiu dar tudo para o ser humano. Toda erva, toda árvore, tudo, todos os animais. Então Ele deu tudo para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Essa foi a decisão que Ele tomou. Sendo dono de tudo, Ele falou, quer saber? Eu vou entregar tudo para os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele fez isso, deu a ele tudo, e assim se fez, diz a Bíblia, né? Ao ele fazer, o texto diz, e assim se fez, né? Bom, a pergunta que surge aqui, você pode estar imaginando, é o seguinte, se Deus era dono de tudo aqui desse planeta, e deu a Adão e Eva tudo,
Satanás poderia chegar a uma conclusão e dizer assim: bom, Senhor, o Senhor deu tudo para eles. Lembra que ele falou de Jó isso? O Senhor deu tudo para eles, então eles não vão ter o direito de errar, porque tudo é deles. Não é? E Deus, Ele quis criar um ser humano moralmente livre, né? Senão seria um robô. Olha esse texto aqui que eu separei para vocês. Deixa eu ligar aqui o passador. Isso. Então vamos lá. Olha aqui esse texto. Está no livro Patriarcas e Profetas, né, na página 21. E diz assim, olha: Deus poderia ter criado o homem sem a faculdade de transgredir a sua lei. Poderia. Né? Ele poderia ter privado a mão de Adão de ter tocado no fruto proibido. Poderia? Sim. Porém, nesse caso, o homem teria sido não uma entidade moral livre, mas um simples, vamos pôr ali no lugar de autômato, um simples robô, né, programado para obedecer. E Deus não queria que fosse assim. Então, o que ele fez? Ao criar tudo, ser dono de tudo e dar tudo para o ser humano. O que ele fez no capítulo 2 agora? Vamos acompanhar. Nós lemos o capítulo 1, capítulo 2, versos 16 e 17. Olha o que ele fez aqui. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, olha que interessante. Deus havia dado tudo para Adão e Eva. Mas aí, para que eles fossem livres e obedecessem se quisessem, porque eles eram moralmente livres, ele colocou uma restrição. Mas, em comparação ao que ele deu, essa restrição não era nada. Porque imagina que ele deu todas as árvores que existiam, todos os animais, toda a erva, tudo, e de repente fez apenas uma restrição de uma única árvore. Percebe? Esse aqui nos mostra um conceito na Bíblia também, de que Deus sempre, Ele nos dá mais do que Ele pede. Observa, por exemplo, os dias da semana, são 7, não é? Ele nos dá 6 e pede quantos? 1, percebe? Ele dá muito mais do que pede. Assim fez com Adão e Eva também. Ele deu tudo, todas as árvores, todos os animais, todos os répteis, tudo que há fôlego, e pediu apenas uma árvore para reservar para ele. Por quê? Para que eles pudessem ter a capacidade de escolher. Enquanto aquela árvore era deixada de lado, eles reconheciam o senhorio de Deus, que Deus, apesar de ter dado tudo a eles, ainda continuava sendo o rei, né, o dono de todas as coisas. Os tratava como filhos, porque deu a eles capacidade de reinar, de governar, diz o texto da Bíblia. O tratou como filhos, mas enquanto eles não tocassem naquela árvore, eles reconheciam o senhorio de Cristo. Bom, em seguida, como eu já disse, o inimigo de Deus ficava ali tentando e falando para os outros mundos caídos que essas restrições de Deus eram muito difíceis, né? Olha, comentando sobre isso, continuando o texto, o livro Patriarcas e Profetas diz que sem essa liberdade de opção, ou seja, sem Deus ter criado a árvore da vida, a sua obediência não teria sido voluntária, porque ele não teria como errar, tá certo? Não teria opção. Então, se Deus não criasse essa opção da árvore, eles não teriam nenhuma opção. Seriam obrigados a obedecer aquilo ali, né? Não poderia haver desenvolvimento de caráter. Tal maneira de agir, então, seria contrária ao plano de Deus ao tratar ele com os habitantes de outros mundos não caídos, né? Seria indigna do homem como um ser inteligente e teria apoiado a acusação feita por Satanás de que Deus era um governo arbitrário, né? Então, por isso Deus deu esta opção. Agora, junto com a opção, Deus orientou, falou: olha, não vá lá, não toque, não coma. Ainda disse o porquê. Porque no dia que comer, certamente morrerás. Bom, aí nós vamos então avançando. Olha o conceito. Esses conceitos são importantes a gente ter
Então, no início da Bíblia, né, você começa a ler o livro, você vai adquirindo esses conceitos. Né? Deus é criador, dono de tudo, ele resolveu dar ao homem, né, tudo. Agora ele põe uma restrição ao homem, que é a sua lei. E no capítulo 3 aparece um outro elemento, que é o tentador. Ele aparece agora na história. E ele, então, no capítulo 3, se dirige à mulher e começa a contar algo diferente daquilo que Deus havia dito. Ele disse: é certo que Deus disse para vocês não comerem nenhuma árvore do jardim? Era verdade isso? Não. Ele torce, né, o que Deus havia dito. Ele torce a palavra de Deus. E a Eva defende Deus. Só que no final, sabe o que ele estava querendo empurrar para Eva? O seguinte: veja, Deus deu tudo para vocês, Deu. Mas ele não deu tudo. Tem uma que ele não deu. Uma. E aí Satanás quis dizer para Eva o seguinte: não basta, gente, não basta ter tudo que Deus deu. Para você ser feliz, é o que o inimigo estava querendo dizer, para você ser feliz, você tem que ter tudo que Deus te deu e mais aquilo que Ele não deu. Olha, você percebeu que essa mesma ideia Satanás continua colocando em nossa mente hoje? Veja, Deus te dá 6 dias, não é? Para você trabalhar, para você estudar, para você realizar suas atividades. Ele pede apenas 1. E aí Satanás diz o quê? Não, mas para você ser feliz, você também tem que ter esse outro. E ele fala assim: ué, você não vai trabalhar no sábado? Como que você vai viver? Né? Alguém vai pagar o seu salário? Alguém vai te dar comida? Ele coloca isso na nossa mente, da mesma forma, né? Que ele quis induzir Eva, dizendo assim: olha, se você não comer dessa uma separada, você não vai ser igual a Deus. Se você não for trabalhar no sábado, você vai perder o emprego. Se você não for na escola, né, no sábado, você vai perder a matéria. Você precisa disso. É a mesma ideia que ele coloca na nossa mente. Né? Por exemplo, isso também com relação às nossas doações. Então, Deus te dá força, te dá vida, te dá um emprego. E por fruto do seu trabalho, você tem o seu salário, né, ali mensal. E aí, então, Deus vai e fala: filho, eu te dei tudo, me devolva apenas o dízimo e a oferta. Né? E aí o inimigo coloca na mente da gente, ele diz assim: não, mas se eu devolver dízimo e oferta, com o que eu vou viver? Com o que eu vou comer? Como é que eu vou pagar minhas contas? Essa é a mentalidade que vem se repetindo ao longo da história. Com novos elementos, é claro, porque lá a proibição era a árvore, então ele quis dizer que ela tinha que pegar a árvore para ser feliz. Agora, aqui no nosso tempo, ele fala com relação, por exemplo, ao sábado, que Deus separou, fala com relação a dizimar e ofertar, fala com relação ao cuidado do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, Deus orienta, né? Igual aqui estava mostrando a revista Renova, tem orientações, né? Preciso fazer exercício. Ah, mas eu não gosto de exercício, eu não vou fazer. Bom, se o corpo fosse meu, tudo bem. Mas como não é meu, o que eu tenho que fazer? Cuidar dele. Né? Percebe? Então, o inimigo fala: não, não precisa, nada disso. Então, a gente precisa entender essas coisas. Bom, em resumo, você sabe que a mulher acabou comendo do fruto. Tomou do fruto, comeu e levou ao seu esposo, Adão. E aqui vem um impasse que eu queria apresentar para vocês. A Bíblia, ela não coloca todo o cenário, né, do que aconteceu naquele momento, mas, inspirado por Deus, o livro Patriarcas e Profetas traz algumas coisas que ocorreram naquele momento. Olha só. O amor, a gratidão, a lealdade para com o Criador, tudo foi deixado de lado, né? Tudo foi suplantado pelo amor para com Eva. Então, veja, Adão viu Eva com o fruto proibido, e preste atenção nisso, porque Adão não foi enganado, Eva foi enganada, Adão não. Né? Eva, a serpente, usou argumentos com ela, etc., e a enganou. Adão não. Adão, quando viu Eva com o fruto, ele sabia que estava errado, sabia. Mas olha o que o texto diz. Se ela deveria morrer, percebe? Ele sabia a consequência, ela comeu, devia morrer. Se ela devia morrer, com ela morreria
ele. Parece até bonito isso aqui, né? Dá a impressão de que você está lendo um livro de romance, Romeu e Julieta, Shakespeare, né? Ah, se ela vai morrer, eu morro com ela. Então veja, mas por que ele disse isso? Porque o ser humano foi criado perfeito, nós vamos ver daqui a pouco no outro texto, perfeito em amor, perfeito em obediência, perfeito em justiça, né? Então quando ele viu Eva, ele falou assim, nossa, ela pecou, ela pegou do fruto que não devia. Bom, ela vai morrer, a consequência de pegar era a morte, eles sabiam disso. Então ele falou, se ela morrer, eu morro com ela. E aí continuou, olha o raciocínio de Adão. Não poderiam ser verdadeiras as palavras da serpente? Eva estava diante dele tão bela e aparentemente tão inocente como antes desse ato de desobediência. E aí você sabe que ele também tomou do fruto e comeu, né? Mas veja, preste atenção no que acontece agora, logo em seguida. Capítulo 3 da Bíblia, verso 12. Mais uma vez, Deus chegou ali na viração do dia para conversar. Você sabe que Deus, Ele quer muito se relacionar conosco. Ele é um pai de amor que ama seus filhos, quer estar conosco. Por isso Ele reservou um dia na semana para que a gente pare da correria e venha adorá-lo aqui, né? Tudo que nós fizemos aqui, cantamos, né? Louvamos o nome de Deus, tudo isso faz parte da nossa adoração. Ouvir a palavra, que nós estamos fazendo agora, faz parte também. Mas o mais importante é vir aqui celebrar o que Deus fez por nós durante toda a semana, né? Agora, olha que interessante, Deus foi lá para conversar com eles, eles tinham se escondido, porque eles estavam nus, ficaram com vergonha. E aí então Deus perguntou para Adão, Adão, como é que você sabe que estão nus? Você comeu da árvore que eu pedi para não comer? Olha a resposta agora, capítulo 3, verso 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Opa, espera aí. Onde estava aquele Adão que disse que iria morrer por Eva, né? Morrer junto com ela? Isso antes de pecar. Agora, depois de pecar, olha como mudou a coisa. Ao invés de, quem sabe, tornar o Romeu de novo, né? Dizer, Senhor, a culpa foi minha, eu deixei Eva sozinho, sei lá, falar alguma coisa nesse sentido. Não. Ele sabia que a consequência de comer o fruto era a morte. Então ele falou, Senhor, é ela, Senhor. Se tem que matar, mate ela, eu não. Opa. Perceba aqui a mudança de atitude. Consegue visualizar isso? Um homem apaixonado, amoroso antes, a ponto de dizer assim, se ela vai morrer, eu morro junto. Agora, depois do pecado, quando Deus pergunta o que aconteceu, ele é o primeiro a apontar, ó, foi Eva. E ainda diz assim, olha, a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, a culpa é do Senhor, porque se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu estava tranquilo, né? E não era bem isso, porque antes ele estava raciocinando que morreria com ela. Agora, ele queria se livrar. E para se livrar, o que ele fez? Jogou Eva na frente, falou, Senhor, é ela. Que nome você daria a esse sentimento aí? Antes, eu poderia chamar de amor a ponto de dar a vida por ela, né? Morrer com ela. Amor. Mas e agora? O que é isso? De eu não querer ser castigado e jogar outra pessoa no lugar meu. Fala, mate ela, não eu. O que é isso? Vamos ver? Tem um nome para isso. Está no livro Caminho a Cristo, página 17. Olha o que diz ali. O homem foi originalmente dotado de nobres faculdades, como já falamos, né? E de um espírito bem equilibrado entre amor, verdade e justiça, como Deus. Era um ser perfeito, estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros, santos os seus intentos. Mas, aí vem o mas, né? Pela transgressão, pela desobediência, as suas faculdades foram pervertidas. E o quê? O egoísmo tomou o lugar do amor. Conseguiu ver aqui? O egoísmo tomou o lugar do amor. Então agora, a primeira atitude do homem, que era perfeito em amor,
egoísta. Ele fala, Senhor, se tem que matar, é ela, não eu. O egoísta faz isso. Ele quer defender a sua parte. Os outros, estou nem aí. O importante é eu me livrar. Se tem que matar Eva, mata, eu não. Sabe, esse espírito egoísta. Eva, da mesma forma, também não assume, né? Você percebe? Que isso também passou a ela, porque ela não assume e fala, Senhor, eu desobedeci, eu saí das... Né, fui lá e peguei... Não, ela diz assim, olha, a culpa é da serpente, não fui eu. Tipo assim, ela que me enganou, foi a serpente. E esse espírito vem ao longo de todas as histórias, né, que você acompanha. E atinge a nós também. Você já viu por que a maioria, estou falando da maioria, não são todos, claro, mas por que a maioria dos casamentos chegam a um fim? Já parou para pensar? Geralmente é porque eu quero de um jeito, o outro quer de outro jeito. Né? E aí, como eu quero assim, o outro quer assado, não chegam a uma conclusão, ou não criam, não desenvolvem uma terceira opção, que é o nós. Né? O egoísta é difícil ter nós, é só eu. O nós é difícil. Por quê? Para eu ter nós, para eu criar um terceiro no relacionamento, que seria o nós, eu preciso deixar algumas coisas minhas que eu gosto, o outro também, aí deixa algumas coisas minhas e formam o nós. Né? E isso o egoísmo não deixa. Por isso que para um casamento durar, um relacionamento durar, precisa ter Deus administrando esse lar. Por quê? Porque Ele é amor. E o amor vai nos ensinar a deixar de lado o egoísmo que tomou conta do nosso coração. Nós nascemos assim. E você pode observar, claro, a maioria das crianças, elas já nascem assim. Se você pegar e der a ela um brinquedo, e depois querer tomar esse brinquedo sem dar uma explicação plausível, ela fica triste, ela chora, na maioria das vezes. Né? E aí, se você não educá-los, ou educá-los, as crianças, para distribuir, para dar, você dá um brinquedo para ela, dá outro, ela só quer para ela. Você fala, dá para o amiguinho. Não, você tem que ensinar ela a fazer isso, porque é só para si, é o egoísmo. Né? Eu vi um vídeo, um dia, de uma bebezinha, devia ter quase um aninho assim, sabe? E a mãe estava dando comidinha para ela, e aí depois falou assim, abriu o potinho, deu para ela e falou assim, agora para a mamãe. Abriu a boca para a nenezinha dar para a mamãe. Deu para ela assim, para ela dar. Ela pegou e comeu. Aí a mãe falou assim, não, fez assim, vamos de novo. Abriu, deu para ela pegou e comeu. E a mãe com a boca aberta esperando. Né? E para a terceira vez, a mesma coisa, ela pegou e comeu. E depois que terminou, ela ainda olhou e deu risada. Claro, é legal, é interessante de ver. Mas isso demonstra assim, que essa atitude de eu ter, né, isso é natural. E a gente vai, através do Espírito Santo, sendo transformados, renovados. E como que Deus trabalha em nós essa renovação? Então, aqui que vem o ponto. Eu queria caminhar com vocês até aqui. Então, nós percebemos que o egoísmo passou a ser a marca do coração humano. E aí você vai perceber que muitas das nossas atitudes são egoístas, porque a gente quer. Eu quero assim, eu quero que seja assim, né? A vida é minha, é egoísmo. Fazer pelos outros, dar, não é natural. Mas quando você consegue fazer isso, é porque o Espírito Santo já está trabalhando, porque aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Então, o primeiro passo que eu queria deixar aqui com vocês, para mim também, é reconhecer isso, que somos naturalmente, o homem natural, ele é egoísta. O coração, saiu o amor e o egoísmo entrou no lugar. Naturalmente somos assim. É por isso que os frutos da carne, ou frutos do homem natural, que está em Gálatas 5, você vê dissensão, né? Briga, desavença, né? A palavra porneia, a palavra aparece lá, mas é impureza sexual, né? Tudo isso, bebedice, está lá, o homem natural, egoísta.
Agora, o homem espiritual, que é aquele que vai sendo transformado por Deus, a sua imagem e semelhança, ele já é mais amor, ele é mais alegre, ele é fiel, ele tem domínio próprio. É isso que Deus quer nos dar, essa renovação que Ele quer fazer em nossa vida. Agora, como que Ele age, então, para que isso aconteça? E aí, então, vem nesse texto que eu queria deixar para você. Olha aqui, ó. Mensagem Escolhida diz assim, olha. Nunca devemos esquecer que o Senhor nos pôs em prova neste mundo. Olha aí, prova. Já viu aí a palavrinha prova? Às vezes Ele nos coloca em prova. Por quê? Por quê? Para determinar nossa aptidão para a vida futura. Né? Lembra aquele texto da Bíblia que diz sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. É mais ou menos isso. Por que o pouco? Começa pelo tempo de vida. Quanto tempo nós vivemos aqui nesse mundo? Bom, em média, o brasileiro está aí na casa de 77 anos, mais ou menos 78 anos, em média, tá? Tem uns que vão mais, outros menos, mas em média. O que são, né, 77 anos comparado com a eternidade? Nada. Por isso ele diz, se fosse fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. Né? Agora veja, o texto continua. Não pode entrar no céu ninguém cujo caráter esteja contaminado pela fétida mancha do egoísmo. Eu pergunto aqui, quantos que podem entrar no céu egoístas? Bom, o texto responde, ninguém. O que é ninguém? Ninguém. Aí quando eu olho para mim e vejo quão egoísta eu sou, eu falo, Senhor, com misericórdia. Né? E eu que sou filho único, não tive irmão para brigar, né? Para aprender a compartilhar. Bom, apesar de que na minha casa sempre teve pessoas, né? Eu tenho uma irmã do coração, a Cláudia, ela chegou em casa com 16 anos e ela saiu quando eu fiz o casamento dela, com 30 anos de idade. Né? Então, eu não posso dizer que sou filho único, assim, de não ter ninguém, né? Mas isso demonstra quão egoístas somos no nosso coração, de verdade. E quando eu olho para isso, eu falo assim, Senhor, misericórdia, ninguém cujo caráter seja contaminado pelo egoísmo, e aí ele diz, fétida. Isso quer dizer que o egoísmo fede. Né? O amor é o perfume de Cristo. Paulo vai dizer sobre isso, que devemos ser o quê? O perfume de Cristo, porque o mundo está fedido pela contaminação com o egoísmo. Fede. E nós somos chamados para ser o perfume de Cristo. Olha o contraste, né? Bom, o que ele faz então? Nos coloca em prova. Que tipo de prova é essa? Olha aqui, vamos continuar. Que tipo de prova é essa? Portanto, Deus nos prova aqui, mediante o confiar nos bens temporais. O que quer dizer bens temporais? Passageiros, está certo? Que passam. Né? Então, o que Deus nos confia de bens temporais? E aqui entra a área da mordomia que eu cuido também. Né? São o que chamamos dos 4 T's da mordomia. Né? O tempo é um bem que Deus nos deu, é um bem temporal. Como você cuida do seu tempo? Né? Ele dá, o tempo é a única coisa que é distribuído a todos de forma igualitária. Quantas horas por dia você tem? 24. E eu? Também. O rico tem quantas horas? 24. E o pobre? Também. Aqui não tem distinção de cor, raça, nada. Todos é distribuído igualmente o tempo. Né? Porque quando você fala de saúde, alguns já nascem com algumas dificuldades, deficiências, e outros não. Mas tempo é dado para todos iguais. Deus dá para você. E Ele nos pede, por exemplo, no tempo, Ele nos pede um momento para descansar, né? Um dia por semana, eu diria 1 horinha por dia, que é o projeto Primeiro Deus, né? Buscá-lo na primeira horinha do dia, ir à presença dEle primeiro, para que Ele te acompanhe durante o dia. Sabe, esse projeto de ir à presença de Deus na primeira hora do dia, faz parte do tempo, né? Ele te deu, Ele pede apenas um pouquinho. Né? É o descanso que nós precisamos, que a lição falou do trimestre passado. Né? Nós precisamos de um dia por semana, né? Eu diria 1 hora por dia, que é o momento da nossa meditação, comunhão com Deus. Um dia por semana,
um mês no ano não tem as férias, para a gente descansar, né? Então, e depois vem a aposentadoria, e depois Deus chama a morte até de descanso. E Apocalipse diz que descansamos das nossas labutas. E bem-aventurado aquele que dorme no Senhor, as suas obras acompanham. Então, veja, Deus nos dá bens temporais. Outra coisa que Ele nos dá, já falamos do tempo, já falamos da saúde, né? Por isso que eu digo, se o corpo fosse meu, eu ia comer de tudo, ia beber de tudo, fazer de tudo. Mas como não é meu, então eu tenho que cuidar dele. Deus pediu, percebe? Mas o egoísta diz o quê? Não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Mas quando eu tenho essa visão de que tudo é dele, ele nos deu para nós guardarmos e nos faz prova para ver como que a gente vai reagir diante disso. Então aí muda o conceito, né? Isso vale para tudo, inclusive os tesouros que ele nos dá, né? O dinheiro também vale para isso. Se fosse meu dinheiro, eu ia gastar tudo e ainda ia fazer uma conta nova com cartão de crédito. Mas como é dele, não é meu, então eu recebo e já separo o que é dele. E ainda separo uma oferta para ajudar as pessoas e a igreja. Percebe? Bom, então Deus nos prova aqui, mediante o confiar nos bens temporais, para que o nosso uso deles mostre se nos podem ser confiadas riquezas eternas. Sabe por que um egoísta não pode ir para o céu? Ele não ia viver feliz lá. Porque o egoísta sempre quer mais, ele nunca se contenta, né? Então ele ia chegar lá no céu, Deus ia te dar cadê o rapaz do saxofone, né? Ele estava aqui, né? Ele ia te dar um saxofone de ouro. Você ia falar assim, não, eu quero aquele outro, tá? Aquele lá é mais bonito. Mas é igual, não, mas eu quero aquele, né? A grama do vizinho sempre é mais bonita. Esse é o egoísta, né? Por isso que Deus quer nos transformar aqui, através de nos provar dia a dia. Mas Ele nos dá força para isso, Ele nos deixa só. Ele falou, está difícil de carregar a cruz? Ele falou assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como eu já disse, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o fim. Eu quero concluir as minhas palavras aqui, contando para vocês uma história que eu achei muito interessante. No século XVIII, na Alemanha, começou um movimento reavivalista, reformatório, chamado de Morávios, os irmãos Morávios, né? Essa história me chamou muita atenção, porque eles tinham um projeto de orar 24 horas por dia, sabe? E eles foram um dos que começaram a levar o evangelho para todos os lugares. Bom, os irmãos Moráveis, eles costumavam viver uma vida de sacrifício, mas de entrega para Deus. Eles falavam, vivemos para Deus. Essa era a ideia deles. Bom, havia ali próximo uma ilha, no sul da Índia, que viviam cerca de 3.000 escravos africanos. E 2 jovens moráveis, que eu chamaria hoje de nossos Calebes, né? Nós estamos no meio dos Calebes, tem muitos jovens envolvidos nesse projeto. Então, eles começaram a pensar, vamos evangelizar essa ilha, 3.000 almas estão lá e não sabem de Jesus. Então, o que eles fizeram? Eles foram ao dono da terra, que era um britânico, mas ateu, e falaram assim, olha, queremos evangelizar aqui, queremos falar de Jesus. Ele disse assim, não, aqui não vão entrar, não. Não vem com essas historinhas para cá, para os meus escravos. E eles foram embora, mas não se aquietaram. Falaram, puxa, como é que a gente pode estar aqui, e lá 3.000 almas sem falar de Jesus, sem ouvir falar de Jesus? E eles continuaram orando, o Espírito Santo tocou no coração deles. Sabe o que eles fizeram? Eles foram ao dono dos escravos e disse o seguinte, olha, nós queremos nos vender como escravos. Aí ele falou, por quê? Não, nós queremos nos vender como escravos. Tá bom. Ele comprou eles como escravo, e com o dinheiro que ele tinha comprado, eles pagaram o navio para levar eles para a ilha. Vamos dizer que na igreja da época deles lá, dos Moráveis, muitos tentaram persuadi-los disso. Falaram, vocês são loucos, vocês têm 20 anos de idade, tem muita coisa pela frente. Se vocês forem para lá com essa ideia, vocês nunca mais vão voltar. Mas eles estavam decididos.
E no dia da despedida, a família ali no cais, os amigos, viram os dois jovens partindo, muitos estavam chorando, imagina, amigos, né, falando, nunca mais vamos ver os amigos, né, os familiares, os pais. Mas sabe o que eles fizeram? Eles pegaram nas mãos um dos outros e falaram essa frase que ficou marcada como a frase dos morávios, e disse o seguinte: que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Que o cordeiro, que entregou a vida por nós, receba a recompensa do seu sacrifício através da nossa vida. Você sabe, essa atitude de entrega é o que Deus espera de nós, né? Essa mesma atitude que levou esses jovens a deixar tudo para falar de Jesus a 3.000 escravos e nunca mais foram vistos. É o que Deus espera de nós, pelo que está preparando para nós. Ele fala, filho, isso aqui não é nada comparado ao que eu estou preparando para você. Então, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Que essa seja a nossa oração também hoje. É o meu desejo para você e para mim. Eu quero convidá-la a orar neste momento, para que Deus nos ajude a tomar essa decisão de entrega total a Ele. Porque o que Ele tem para nós é muito melhor do que nós conhecemos aqui. Vamos fazer uma oração? Grandioso Deus e Pai, estamos aqui para louvar o Teu nome, lhe agradecer pelo cuidado que tem conosco, Pai. Estamos no caminho rumo ao céu. E tivemos muitos percalços no caminho. Perdemos amigos. Outros estão internados, como é o caso do Teu servo, pastor Jean Paiva. Lembramos dele mais uma vez, Pai. Mas, Senhor, queremos renovar a nossa entrega nesta manhã de sábado. Viemos aqui porque queremos ser restaurados. Oh, Pai, somos egoístas por natureza, mas não queremos ser assim, Pai. Queremos ser mais semelhante a Ti. Tire de nós a fete da mancha do egoísmo e coloque em nós o perfume agradável de Cristo Jesus. Que a nossa vida seja como a desses jovens moravianos. Que a nossa vida seja uma entrega a Ti, pelo sacrifício que Cristo fez por nós, Pai. Por favor, nos abençoe. Vamos agora para a nossa casa, mas continue conosco. Fortaleça a nossa fé e usa-nos como instrumento de salvação. Dá-nos a fidelidade que vem de Ti. Ajuda-nos, Pai, e renova-nos cada dia. É o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um bom sábado a todos.